Graça e paz, que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Meu nome é Eliana, sou uma crente em Jesus Cristo, em recuperação, um dia de cada vez. Eu não sei o que dizem sobre você, o que importa é o que Deus fala sobre você, que você é um filho amado, um filho precioso, que Ele está conosco todos os dias, amém? Vamos cantar. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio sim, tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creio Amém. Você é um filho amado de Jesus. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Por isso nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza.
libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és a nossa rocha, onde estamos seguros. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, oh Senhor, minha força, meu farol. Eu te amo, oh Senhor, minha força, meu farol. O meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Meu Deus é uma rocha em que eu me escondo, Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração de minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. Meu nome é Fernando. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade da gente poder estar junto hoje nessa lição do Celebrando. A gente está na lição Mudança, que é a lição 12. Essa lição ela está dentro do passo 6, né, que a gente está falando muito sobre a questão de mudança. E eu agradeço muito, porque esse programa ele nos ajuda muito a termos uma vida nova, a gente poder colocar na prática muita coisa que Deus tem ensinado para a gente através da vida de Jesus Cristo. E eu peço muito para que você seja muito abençoado com esta lição aqui também. O Celebrando ele é baseado em 12 passos e eu gostaria de ler os passos para você agora. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros.
O passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então essa lição 12, chamada de mudança, ela está no passo 6, e o passo 6 ele diz assim: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Tiago 4, versículo 10 diz assim: e então quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará a vocês. Como é que é essa questão da mudança, né? A mudança acontece quando? Quando nós reconhecemos os nossos defeitos de caráter. Eu preciso reconhecer aquilo que eu preciso mudar. A energia que gastamos com nossos defeitos de caráter agora pode ser usado para algo construtivo. O que acontece é muito comum, por exemplo, uma pessoa que luta com a questão da codependência, tá bom? O que a codependência faz com a pessoa? A codependência faz com que a pessoa viva a vida de uma outra pessoa. Então, ao invés de eu conseguir viver a minha vida, ter os meus projetos, fazer aquilo que Deus tem falado para eu fazer, eu fico vivendo a vida da minha esposa, eu fico vivendo a vida do meu filho, eu fico vivendo a vida do meu chefe, eu vivo a vida do outro. E eu já vi algumas vezes, dentro dessa minha caminhada aqui, algumas pessoas chegarem para mim e falarem assim: Fernando, eu não sei que vida que eu vivi. Eu desperdicei a minha vida, eu desperdicei os meus recursos. Um outro exemplo é a pessoa que tem questões com compulsão por compras, por exemplo, ou ela tem um diálogo e um relacionamento com o dinheiro muito ruim. Então ela não entende o valor do dinheiro, ela não entende que o dinheiro é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, e quando usado para o bem, ele ajuda muito. E a pessoa trabalhou a vida inteira, e por conta de ser descontrolada e tal, ela gastou todos os recursos que ela teve. Agora, quando acontece a mudança desse defeito de caráter, o que pode acontecer? Ela pode usar agora a energia dela para coisas construtivas. Ao invés de eu perder a minha vida, gastar a minha vida no álcool, na droga, na pornografia, na dívida, eu posso construir e investir a minha vida em coisas muito boas, em projetos bons, em amar a minha família, em amar a mim mesmo e amar ao próximo, amar a Deus. Eu posso usar tudo que eu tenho para essa construção do bem, tá bom? Ganhamos muito mais investido em novos valores de vida. Você pode ter valores diferentes e você pode ter experiências diferentes. Eu conheço uma pessoa que ela tinha uma compulsão muito grande por pornografia e por conta disso ela ficava presa na pornografia durante horas, durante dias e não entregava o trabalho que ele tinha sido contratado para fazer. O que aconteceu? Ele foi mandado embora. O que aconteceu? Ele teve um monte de problema financeiro. O que aconteceu? Ele teve problema com a família dele. Então você percebe como realmente aquilo destruía a vida dele. E a mudança, uma mudança significativa na vida dele, agora faz com que ele tenha novas atitudes, novos valores e consiga ter mudanças dentro da sua vida, tá bom? Nós começamos a elaborar de forma prática uma nova maneira de viver.
e nós nos dispomos a mudar. Entenda, você não é algo, você não é procrastinador, você está. Entenda isso, a mudança é possível na sua vida, tá? É possível você ter uma mudança de vida, é possível você ter novas atitudes, é isso que Deus tem falado para cada um de nós, tá bom? Ao praticar o passo 6, o que a gente faz? Primeiro, nós assumimos responsabilidades. Quando eu cheguei aqui no Celebrando, eu cheguei por uma questão financeira, eu tinha gastado tudo o que eu tinha ganhado. Eu sempre achava que alguém era responsável por pagar as minhas contas. Eu precisei entender que eu sou responsável por isso. Uma pessoa que batalha com as questões alimentares, ela tem uma compulsão alimentar e por isso ela tem doenças crônicas e por isso ela tem uma qualidade de vida muito ruim na vida dela. Ela precisa assumir a responsabilidade que é ela que come. Ela que coloca a comida na boca, é ela que faz isso, tá bom? E também assumir somente a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, não o que é do outro. O que é do outro, é do outro, o que é meu, é meu. Quando confrontados com nossos defeitos de caráter, começamos a assumir responsabilidade por nossas ações. Paramos de culpar as outras pessoas. Reconhecemos que chegamos até onde chegamos por nossas próprias escolhas. Dispusemos-nos a encarar os defeitos de caráter mais profundo e não somente os aparentes. Se você deixar, Deus vai mostrar para você aquilo que você precisa mudar. Então pare, aquiete-se e deixe com que Deus mostre. Mostre não somente aquilo que está na superfície, mas aquilo que está lá embaixo. Eu lembro de um homem que ele tinha problema com álcool, com alcoolismo. Mas, na verdade, o grande defeito de caráter dele era a baixa autoestima. Enquanto ele não trabalhou a baixa autoestima dele, ele não conseguiu parar de beber. E entenda, a baixa autoestima é uma ratoeira, é uma armadilha do diabo na nossa vida. É uma armadilha. Tá bom? Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. O nosso valor está em Cristo. E isso precisa sempre ficar muito claro para você, tá bom? Mas eu encaro o meu defeito de caráter. Eu preciso dizer quem eu tenho, assumir a responsabilidade por ele, colocar nas mãos de Cristo, tá bom? Olha como diz, o que diz o texto de Romanos 12:2, que é um texto muito legal. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá? Então deixe com que Deus transforme a sua mente, mude a forma realmente que você tem de viver e caminhe um dia de cada vez, um passo de cada vez, com tranquilidade, em direção àquilo que Deus tem falado para você. 2, encontramos humildade quando nós praticamos o passo 6. Desde que entregamos a nossa vida, confessamos nossos pecados a Deus e a outra pessoa, a humildade cresce em nosso coração. Então, o processo todo aqui do Celebrando é um processo de aprendizagem de humildade. Humildade não é você se menosprezar. Humildade não é você pensar menos daquilo que você é, mas é você pensar menos em você mesmo o tempo inteiro, tá bom? Quando reconhecemos nossos defeitos de caráter e nossa impotência diante deles, nos rendemos ainda mais a Deus e derrotamos o orgulho e a rebeldia em nós, quando reconhecemos o nosso lado sombrio. Eu vou dizer para você, todos nós temos orgulho. A vaidade. E o orgulho e a vaidade é a raiz de muitos problemas na nossa vida. É por conta deles que eu não entrego, é por conta deles que eu não aceito o ato gratuito e redentor de Jesus Cristo na minha vida. É por causa do orgulho que muitas vezes eu não quero mudar. Mas, quando a gente faz isso,
Quando a gente pratica o passo 6, a gente encontra a humildade, a gente derrota o orgulho e a rebeldia. É o que diz Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E eu volto a dizer, humilhem-se não é você fazer capacho, você está lá embaixo, dizer que você não vale nada. Não, é você ter uma atitude equilibrada sobre você. Eu sou homem e Deus é Deus. Realmente, Ele é muito mais do que eu, mas Ele quis me amar. E não é uma questão de orgulho disso, não, é uma atuação dEle na minha vida, é um ato de graça dEle para mim. E o que eu faço? Eu posso ser, assumir a identidade que Ele tem falado para mim, né? E para cada um de nós, e você pode assumir isso também, tá? Que mais? Terceiro ponto aqui. Quando nós praticamos o passo 6, nós assumimos um compromisso de persistir. Entenda, é um processo e é uma caminhada, é uma jornada. Então, um maratonista, né, que vai correr os seus 42 quilômetros, ele não sai super rápido no início. Por quê? Porque ele sabe que o primeiro quilômetro só começou. Ainda tem muitos quilômetros na frente, mas ele sabe que ele consegue vencer a maratona, dando um passo de cada vez. Só que ele assume um compromisso de persistir. Eu nunca corri uma maratona, mas eu corri uma meia maratona, foram 21 quilômetros. Eu vou dizer para vocês que eu não sabia que era tão comprido quanto é. Mas a verdade é que eu tinha na minha cabeça assim, desistir eu não vou. Eu vou chegar, pode ser que eu chegue andando, mas desistir eu não vou. A mesma coisa acontece conosco aqui. O passo 6 diz para cada um de nós, olha, persista, siga adiante, vá. Não desistimos quando as mudanças que esperamos não se dão na velocidade que gostaríamos. Tem muita coisa na minha vida que eu já queria ter deixado para trás totalmente, mas não foi, ainda. Mas quando eu olho para o início da minha jornada, eu vejo que já mudou demais. E eu vou continuar. E é mais um dia. E na verdade é só hoje. E hoje eu posso celebrar e hoje eu posso lutar dentro das forças de Cristo, tá bom? Assumimos o compromisso de não retroceder. Não volte para trás. Não volte naquelas atitudes que você está. Se você tropeçou, levanta e continua. Peça ajuda para o seu padrinho, para a sua madrinha, peça ajuda para os seus parceiros de prestação de contas. Seguimos em frente apesar dos obstáculos e das nossas falhas recorrentes. E aceitamos que temos defeitos e, ao mesmo tempo, estamos dispostos a mudar. Quando você tropeçar de novo, quando acontecer de você ter um lapso, você ter um escorregão na sua vida, lembre-se que você ainda não é perfeito. Que o trabalho de Deus na sua vida ainda não terminou, mas que Ele está acontecendo. Todos nós seremos perfeitos em Jesus Cristo, no dia de Cristo, quando Ele voltar. Quando Ele nos der, né, um novo corpo ali na nossa eternidade. Mas hoje nós estamos dispostos a mudar. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Aqui é Paulo dizendo que ele pede para Deus tirar aquele espinho da carne dele. Por 3 vezes ele diz isso. Então, claramente, Paulo estava dizendo, olha, muda isso na minha vida, Deus. Tira isso da minha vida, Deus. Mas Deus chega para ele e diz, olha, minha graça é suficiente para você. Viva um dia de cada vez, eu vou te dar força para você continuar caminhando. E ele termina dizendo, olha, quando a minha carne é fraca, quando a minha natureza humana é fraca, quando eu sou fraco, é que Jesus Cristo é forte. Então, entenda, é assim mesmo que a gente caminha, tá bom? E agora a gente vai deixar 2 perguntas para o grupo de apoio, que a gente vai nos reunir agora. Então eu incentivo realmente você a continuar no grupo de apoio, a conectar no grupo de apoio, para que você possa participar conosco, tá bom? Primeira pergunta é, você aceita que ainda é capaz de agir em função dos seus defeitos de caráter e assume a responsabilidade sobre eles? E 2, o que tem feito
para mudar. Tá bom? Então você pode falar sobre essas duas perguntas agora no seu grupo de apoio. Eu gostaria de orar. Pai, muito obrigado, porque o plano que o Senhor tem para nós é um plano de paz e não de mal. É um plano de transformação de vida e não de nos deixarmos onde nós estamos. Eu te peço para que o Senhor continue trabalhando de forma concisa, Pai, e um dia de cada vez nas mudanças da nossa vida, e que a gente possa entregar tudo que temos nas Tuas mãos. Nos dá disposição para a mudança, nos dá força para mudar, nos dá coragem para mudar, e que isso tudo possa nos levar cada vez mais próximos de Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade, ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante, que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar o momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo. Limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona.
Então, separado homens e mulheres, sempre é separado masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.